Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. João capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. João, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vou pedir a Dijane que nos eleve a Deus na oração, pedindo pela palavra que vai ser pregada, que Deus possa falar ao nosso coração. Graças te damos, Senhor, por esta manhã bonita, ensolarada. Te louvamos, Pai, pela certeza que temos de que neste novo dia as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. E é a tua misericórdia, Senhor, a causa de não sermos consumidos. Ó Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos rogar mais uma vez a tua intervenção, Senhor, santa, a mesma, Senhor, miraculosa que alcançou esse paralítico. Que ela venha, Senhor, até nós. Venha encontrar, Senhor, guarida no nosso coração. Senhor, que a tua palavra possa alcançar o mais profundo do nosso ser, Senhor. Transformar as nossas vidas para que possamos, na prática, Senhor, sermos considerados teus filhos, Senhor. Sermos identificados como teus filhos, cristãos, filhos de Cristo, Senhor. Seguidores de Cristo. Nos abençoa, Senhor. Nos permite, neste dia aqui, aproveitar cada minuto na tua presença, Senhor. Amém. Cada minuto em que a tua palavra, a tua santa palavra, será explanada ao nosso coração. É por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar. Do Senhor Jesus, com pessoas, com seres humanos, com personagens que se tornaram conhecidos através da narrativa dos evangelhos, através das narrativas da palavra de Deus. E aqui então nós inclusive estamos diante de uma nova cura,
Se os irmãos voltarem um pouco os versos anteriores, nós vamos ser apresentados a Jesus curando aquele filho de um alto funcionário do rei, né? O filho daquele que era como que um nobre, um príncipe, né? E desesperado, então, ele pede o auxílio, ele clama pela cura do seu filho a Jesus. Jesus, à distância, cura aquele filho. Nós já discutimos e refletimos sobre isso no domingo passado. Hoje nós estamos diante de mais uma cura, mas muito mais do que uma cura, eu queria que nós olhássemos para esse texto como esse encontro que Jesus teve com esse homem que havia 38 anos estava necessitando, estava precisando, não é, de cura, estava enfermo. Nós não sabemos a espécie de doença que esse homem tinha ou algum tipo de deficiência corporal que ele tinha. Não há detalhes a esse respeito, mas nós sabemos que era algo que limitava bastante a sua locomoção. Tanto é que ele diz que todas as vezes que o anjo agitava as águas ali no tanque, né, de Betesda, quando ele pensava em pular, outro já fazia na sua frente. Então era alguém que tinha as suas limitações, não tenha dúvida disso. Nós não sabemos também o motivo, a razão dessa enfermidade deste homem. Sabemos que com certeza, pelo estado em que ele estava, era alguém pobre, que não podia ser comparado ao filho do homem nobre, funcionário, alto funcionário real, da corte real, mas alguém inclusive abandonado, né? Sequer tinha um amigo que pudesse ajudá-lo para jogá-lo ali no tanque quando o anjo do Senhor agitasse aquelas águas. Mas o Senhor Jesus também tem um encontro com esse homem. Num primeiro momento, a informação já é bastante interessante, para a gente perceber esses dois tipos de personagens aqui apresentados. O primeiro é um homem extremamente rico, e a sua riqueza não era capaz de resolver o seu problema, mas Jesus se apiedou daquele homem, Jesus foi gracioso com aquele homem. Sem que ao menos tivesse um encontro físico com aquele jovem foi curado, completamente curado pelo poder do Senhor Jesus. Agora nós estamos diante de um homem extremamente pobre, e a sua pobreza também não lhe permite ter a cura para o seu corpo que ele tanto precisava, almejava e necessitava. Se ele tivesse, por exemplo, recursos, talvez ele não pudesse contratar, não é, os cientistas da época para resolver o seu problema, mas ele poderia de repente contratar pessoas que estivessem ali atentos no momento em que a água fosse agitada. Essas pessoas jogavam ele dentro do tanque para que ele fosse curado. Mas ele não tinha recursos, na realidade era alguém que estava, e sem sombra de dúvida nós afirmamos isso, à margem, totalmente à margem da sociedade. E essa observação é muito interessante porque mostra que o Senhor Jesus ele não tem preferência por rico ou por pobre. Não há a ideia, a perspectiva, né, de uma escolha de Cristo preferencial pelo status social ou pela condição financeira das pessoas. Na realidade, esse não é um critério em hipótese alguma da ação de Deus na vida das pessoas, consequentemente da ação de Deus na nossa vida. Mas aqui nós somos apresentados a mais um encontro transformador de Jesus, não é? Com alguém que carecia, com alguém que precisava. E meus amados irmãos, o Senhor Jesus não estando mais aqui, mesmo não estando mais aqui fisicamente presente conosco, mas nós não temos dúvida que o Senhor Jesus se faz presente na nossa vida de uma forma espiritual. Eu não tenho a menor sombra de dúvida a respeito disso. Ele não é apenas o homem, não é, que andou ali na Galileia promovendo curas, milagres, mas ele é o próprio Deus que se encarnou. Não nos esqueçamos dessa verdade descrita no início desse evangelho. É o Verbo que se fez carne,
É o Deus que habitou, que tabernaculou entre nós. É a luz do mundo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador que continua presente nas nossas vidas, que continua falando ao nosso coração, que continua promovendo encontros transformadores na vida das pessoas. Eu não sei o testemunho que cada um dos meus irmãos que me escuta nesse momento pode prestar, pode dar, mas eu posso falar do meu testemunho pessoal que um dia Cristo me alcançou e transformou a minha vida. E esse encontro com Cristo, ele foi, de fato e de verdade, transformador, numa perspectiva diferente da perspectiva deste homem. Nem todos nós padecemos dos males aqui descritos. Obviamente que existem aqueles que têm as suas dificuldades mais intensas ou menos intensas, mas uma coisa é certa, quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida ela é transformada, ela passa por uma transformação, e meus amados irmãos, ela faz e acontece assim, essa transformação nas nossas vidas, porque quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos visitados pela graça de Deus. A graça de Deus faz toda a diferença. Veja que o texto, e eu queria que você olhasse para o texto, Jesus vai a Jerusalém, não é? Em uma das festas, o texto não descreve que tabernáculo, Páscoa, qual era a festa específica aqui, nós não vamos nos deter nesta informação, ela não traz consigo grande importância, mas o texto diz que ali existia, não é, um grande tanque perto do portão das ovelhas, chamado de Betesda, não é? Tinham 5 pórticos, então não era um tanque pequeno, e não era um tanque pequeno também pela informação que nós temos aí no verso 3, quando diz que ali jazia, não é, ou ali estava uma multidão de enfermos. E aí algumas enfermidades são descritas, cegos, coxos, paralíticos, não é? Ao que tudo indica, nesse momento de ir à festa, nesse momento de cultuar a Deus, Deus, na sua infinita graça, mandava um anjo que ali pudesse agitar aquelas águas e pessoas serem curadas das suas enfermidades. E me parece que essa era uma tradição conhecida ali naquele momento, naquela região, né? Circunscrito ali aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, e aí o texto diz então que ali existiam vários enfermos. Eu fico imaginando a cena, não é? E os irmãos que já tiveram a experiência de ir nos hospitais, os irmãos que trabalham na área da saúde, ou quem já esteve como paciente nos hospitais, não é? Esses dias em que a Ariana esteve, principalmente no início, internado ali. E olhe que é hoje uma cena bem diferente do que era provavelmente há 2000 anos atrás, né? Não é uma cena às vezes muito bonita de você ver várias pessoas sofrendo, várias pessoas doentes, várias pessoas padecendo, né, de enfermidades do corpo. E aí o texto vai falar de pessoas cegas, de pessoas aleijadas, né? Pessoas que com certeza por conta da sua condição física viviam à margem da sociedade e, além da doença, ainda eram extremamente pobres, mendigando muitas vezes o pão. E aí o texto diz que dentre aquela multidão que ali jazia, essa informação é importante para nós, Deus olhou e viu que tinha ali um homem, 38 anos que ele estava naquela condição, 38 anos que ele estava naquela condição. E aí, nesse momento, o Senhor Jesus escolhe aquele homem. E aí você pode perguntar por que esse homem foi escolhido e não os outros. Por que esse homem foi, naquele instante, aquele diante de quem o Senhor Jesus falou, aquele que foi abordado pelo Senhor Jesus? Por que este homem? Haja vista que tem uma informação nesse texto que é bastante interessante. Se os irmãos olharem aí para o versículo 15, aliás, versículo 14, depois de ter sido curado, depois que o Senhor Jesus encontra com aquele homem mais uma vez no templo, né?
o Senhor Jesus disse para ele assim: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Há aqui nas entrelinhas uma associação entre o pecado e a doença daquele homem. Não necessariamente, a minha interpretação, não é que todo pecado que nós temos vai trazer uma enfermidade, mas o pecado traz uma enfermidade para toda a humanidade, de um modo geral. E especificamente, existem situações na nossa vida de pecado e de desobediência que nós podemos trazer para o nosso corpo mazelas, que nós podemos trazer para a nossa vida, não é, situações e consequências adversas, as mais terríveis que possamos imaginar. Não é? Então, veja, esse é um dentre muitos enfermos. A informação é que que era um homem pecador. Eu vou mais além. Veja, o Senhor Jesus, ao encontrar-se com esse homem, pergunta a ele: você quer ser curado? Meus irmãos, vai nos hospitais hoje, a turma aí que está com Covid ou com as consequências do Covid, a turma que está lá com um catéter de oxigênio, precisando respirar com dificuldade, com auxílio do oxigênio, a turma que tem os seus parentes, né, sejam entubados ou sejam em situações mais graves, pergunta a quem está no hospital, pergunta a quem não está lá, mas tem alguém que ama, que está lá: você quer que a pessoa seja curada? Você quer ser curado? Meus amados irmãos, eu não tenho dúvidas que a nossa resposta imediata seria muito simples e muito objetiva: sim, eu quero ser curado. Foi assim que o homem respondeu? Não. Veja que coisa interessante. Então o texto nos apresenta um homem doente como tantos outros, o texto nos apresenta um homem que é pecador, e o texto nos apresenta um homem cheio dos seus complexos, extremamente complexado. Quando eu leio esse texto, eu vejo uma pessoa muito complexada. Talvez alguém que transfira as suas responsabilidades para os outros. Eu não tenho nenhum amigo que me jogue num tanque. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou destinado a essa desgraça que eu estou vivendo aqui, porque não tem ninguém que possa me ajudar. Mas Jesus estava perguntando: você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Não, Jesus não perguntou isso? Jesus perguntou se ele tinha alguém que jogasse ele no tanque? Jesus perguntou: você quer ser jogado no tanque? Jesus perguntou: você quer que eu arrume um bocado de amigo para lhe jogar no tanque? O Senhor Jesus perguntou: você quer ser curado? Meus amados irmãos, um homem resistente, um homem pecador, um homem complexado, um homem que era igual a tantos outros que ali estavam. E eu vou mais além: um homem que é igual a mim e a você, mas que naquele momento foi atingido pela graça de Deus. Aqui nós temos um bom exemplo de como age a salvação de Cristo na nossa vida. Não é pelos nossos méritos, porque nós somos homens enfermos, doentes, complexados, cheios de mania, cheios de coisas que desagradam o nome do nosso Deus. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, ou melhor, quando Cristo se encontra conosco, esse encontro é transformador, porque nós somos visitados pela sua graça. É fruto da graça de Deus, maravilhosa graça. Graça que de fato faz toda a diferença na nossa vida. Não é pelos meus méritos, não é pela minha competência, não é porque eu sou o mais enfermo dos enfermos. Na realidade, eu preciso dizer algo para você que me escuta neste momento: não tente compreender os critérios da graça. Porque se a graça tiver algum critério, ela deixa de ser graça. O único critério que a graça talvez leve em conta é a nossa necessidade. E todos nós temos necessidade, carência de Deus. Todos pecaram e carecem e precisam e necessitam de Deus. Uns estão mais doentes do que outros. Uns estão mais enfermos do que outros. Isso não importa, meus amados irmãos.
Esse ponto é extremamente importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma doença perigosa, uma doença que tem ceifado muita gente, e uma doença que, numa posição oposta à graça, também não tem critérios. Pelo menos me parece. Pedro aqui é o nosso acadêmico presente. Porque cada história que a gente escuta, a abrangência, não é? Ontem fui surpreendido por uma notícia de uma irmã da igreja presbiteriana lá de Garanhuns, 32 anos de idade, vi pequena quando estudava lá no Instituto Bíblico do Norte, foi recolhida aos braços do pai, uma dor, um sofrimento para a família, não é? Para os familiares, para quem conhecia, para quem convivia. Em contrapartida, outros que estão até cheios de comorbidades, mas, como a gente costuma dizer, mais para lá do que para cá, resistem. Vez ou outra a gente vê aí na televisão, senhorinha de 102 anos, que venceu a gripe espanhola, foi curada do Covid, duas pandemias no histórico, né? E conseguiu vencer. Qual o critério? Se a gente for atrás desses critérios, a gente vai enlouquecer e não vai conseguir. O critério é a ação de Deus. O critério é a vontade de Deus, o critério é o poder de Deus, o critério é a graça, o critério é a misericórdia, mas Deus é injusto. Não! A graça é dele, a misericórdia é dele. E ele diz lá em Romanos que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Todos nós estamos no tanque. Todos nós somos enfermos. Todos nós estamos doentes. Todos nós necessitamos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando Ele encontra-se conosco, a nossa vida é transformada. E mesmo que venhamos a enfrentar nesta vida a morte, nós teremos sempre a convicção e a certeza de que o fim não está aqui. Porque Cristo nos alcançou. Porque a sua graça atingiu o nosso coração. E essa graça já pode ser desfrutada nesta vida, como aconteceu na vida daquele homem. Mas essa graça também, ela vai além desta vida, é através dessa graça que nós atingimos e alcançamos a vida eterna. Então, meus amados irmãos, se existe algo nessa vida que eu e você deveríamos desejar ardentemente, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, é a graça de Deus. Esse encontro foi transformador, porque a graça de Deus visitou a vida daquele homem. Esse encontro também foi transformador, meus amados irmãos, porque aquele homem ele foi confrontado nas suas fraquezas. E eu digo nas suas fraquezas, não apenas a fraqueza da sua debilidade física, a sua dificuldade de locomoção, mas as suas dificuldades íntimas, pessoais, psíquicas ou emocionais, dê o nome que você queira dar. Como eu falei, nós estamos aqui diante de um homem complexado. Veja, a ele está sendo oferecido a oportunidade da sua vida. Eu conheço pessoas que são num nível diferente, numa proporção diferente, numa realidade diferente, isso é claro. Mas eu conheço pessoas que são assim também. Que lhes é oferecido aquela oportunidade de ser diferente, aquela oportunidade de agir diferente, aquela oportunidade de mudar de patamar, de mudar de status, de poder viver uma vida mais abençoada. E essas pessoas, ao invés de dizerem assim, eu quero ser curado, eu quero ser diferente, elas ficam encontrando subterfúgios. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas têm problemas que vão além do problema físico. São problemas que muitas vezes não é muito fácil se detectar. Sequer elas às vezes conseguem enxergar o problema que existe na sua mente ou no seu coração. Mas esse encontro com o Senhor Jesus com certeza trouxe o confronto a esse homem. Não apenas no momento da cura, mas depois no momento em que o Senhor Jesus encontra-se com esse homem lá no templo. Veja,
O Senhor Jesus cura aquele homem, ele sai curado. Espera-se aqui, ou esperava-se aqui uma reação dele mais efusiva, de alegria. Pode ser que tenha acontecido, nós não somos apresentados a isso. Mas geralmente aquela pessoa que é extremamente complexada, ela não consegue expressar alegria mesmo diante de uma grande bênção. É como se ela tivesse travada para aquilo, é aquela carga da negatividade, né? Dos complexos, os mais diversos possíveis. Aquele homem sequer sabia quem havia curado, quando questionado, porque ele foi questionado não porque estava sendo curado, foi questionado porque estava carregando seu leito. Na perspectiva legalista de alguns judeus, no dia de sábado você sequer podia carregar algum peso. Nada. Tinha um limite de andar, né? 500 metros, 1 quilômetro, no máximo isso. É descanso mesmo. Então, se alguém fosse pego fazendo alguma coisa, essa pessoa seria recriminada. E aquele homem foi apanhado, né, por algumas autoridades religiosas carregando seu leito. Esse leito aí traz-nos a ideia talvez de um colchonete, de alguma coisa assim, alguma coisa em que ele ficava deitado, né? Eu não sei, eu particularmente, dependendo do tipo do leito, eu naquela hora já jogava esse leito no tanque junto com tudo, porque eu quero uma nova vida. Mas talvez isso mostre mais uma vez o complexo que existia naquele homem. É como se ele tivesse se livrado e não se livrou. É mais ou menos assim, ele vivia na miséria, ele foi tirado da miséria, mas ele não tirou a miséria dele. Tem um ditado que o pessoal fala, né, um ensinamento sobre quem passa a vida no exército. Aí diz assim, fulano passou a vida no quartel, se aposentou, foi para casa, mas o quartel não saiu dele. Ele ainda vai acordar às 6 horas da manhã, né? Ele ainda vai querer fazer todo um ritual que era próprio daquela vida militar, né? Existem algumas pessoas que foram miseráveis, que foram pobres, que passaram a pobreza extrema. Deus lhes deu a oportunidade de serem diferentes. Mas parece que elas ainda estão apegadas à miséria, ao leito. Parece que elas saíram da miséria, mas não conseguem se livrar da miséria que existe dentro delas. E o encontro com Cristo nos confronta também sobre esta realidade. A miséria que existe dentro do nosso coração. Tanto é que lá na frente, verso 14, o Senhor Jesus diz para aquele homem, não peque mais. A mesma fala que ele usa para a mulher, não é, que estava para ser apedrejada. Esse é um texto bíblico que a turma da graça barata, né? A turma do liberalismo teológico gosta muito de dizer, a turma do que não pode julgar sob hipótese nenhuma, gosta muito de usar esse texto, né? Chamando todo mundo de hipócrita. Na realidade, o religioso, ou aquele que busca Deus, ele não pode ser previamente classificado como hipócrita, principalmente se for cristão. Porque se tem uma coisa que o cristão não faz é negar os seus pecados. Se nega, não é cristão, porque não precisa de Cristo. Aquele que nega o pecado, ele vai seguir a Cristo para quê? Se Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para o que é são ou veio para o que é doente? Então o verdadeiro cristão não nega que é doente. Então não há nenhuma hipocrisia nesse sentido. Mas naquele momento aquela mulher ali estava recebendo um juízo que era além da conta. Um juízo que aquelas pessoas não tinham a possibilidade de exercer sobre ela, principalmente porque ela estava diante de Cristo. Nós precisamos entender que as leis de Deus são menores do que o próprio Deus. Elas são extremamente importantes e todas elas precisam ser obedecidas. Mas nesse próprio texto, e esse é o terceiro ponto, daqui a pouco a gente chega lá, a gente percebe claramente que o Senhor Jesus é maior do que o sábado, porque Ele é o Senhor do sábado. A lei existia, mas quem faz a lei é maior do que a lei. Mas enfim, voltemos para a mulher apedrejada.
E aí onde estão teus acusadores? Ninguém mais. Aí a turma da graça barata, né? A turma que na realidade busca muito mais a libertinagem do que uma vida santa na presença de Deus, a turma que se nega ao arrependimento, a turma que nega a existência do pecado, a turma que acha que a graça de Deus não deve nos constranger ao arrependimento. Ela diz assim, está vendo? O Senhor Jesus disse, aqueles homens, né, que saíram lá e disse àquela mulher, vá embora, e ela, enfim, não foi apedrejada. Não se esqueça que o Senhor Jesus também disse àquela mulher, vá e não peques mais. É a mesma fala que o Senhor Jesus está dizendo aqui para esse homem, cheio das suas mazelas, cheio dos seus problemas, porque quando nós nos encontramos com Cristo, meus amados irmãos, nós precisamos ser confrontados com as mazelas que existem no nosso coração. E a palavra de Cristo, nesse sentido, é só uma: largue tudo isso. Não peque mais. Abandone o pecado, você agora é nova criatura. Eu estou lhe dando uma oportunidade de ser diferente. Você não está mais mendigando à beira desse tanque. Você não precisa mais do leito. Meus amados irmãos, será que aquele homem precisava ainda de um colchonete? Será que ele agora não tinha forças para trabalhar e conseguir um leito muito melhor? Será que ele não tinha agora condições de sair da miséria? O problema é que a miséria parece que não tinha saído dele ainda. Mas o encontro com Cristo é transformador, porque ele nos confronta com a realidade. Veja, esse homem não tinha fé. Ele não responde imediatamente. Aqui, inclusive, a gente vê uma diferença dessa cura que reforça ainda mais a ideia de graça de outras curas, como aquelas em que o Senhor Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Senti sair poder de mim, a pessoa toca em Jesus e percebe-se claramente então que aquela pessoa tinha fé. Voltemos para a cura anterior do filho do oficial do rei. O que foi que o oficial do rei disse? Eu creio. Quando o Senhor Jesus disse, não, pode voltar, seu filho está curado. Ele disse, eu creio. Em nenhum momento, nesse caso específico, nós somos apresentados aqui a ideia de que esse homem estava acreditando. Mas mesmo assim ele foi curado, mesmo sem crer. Ele não sabia nem quem estava fazendo aquilo, quem o havia curado. Mas a graça de Deus foi tão perfeita, foi tão plena na vida desse homem, que o transformou. Ele não tinha fé, mas então ele recebe essa graça, não é? Ele estava ferido, não apenas no seu corpo, mas ele estava ferido na sua alma. Ele tinha sido abandonado, provavelmente por amigos, por parentes. Por que nós não sabemos? Será que isso é fruto do pecado que ele cometeu? Que o Senhor Jesus diz, não faça de novo, para que coisa pior não aconteça com você, conforme está aí no verso 14. Nós não sabemos. Os detalhes nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a vida desse homem foi transformada através da presença que é transformadora de Cristo Jesus. E eu fecho, meus irmãos, a minha fala nesta manhã, dizendo que o encontro com Cristo ele é transformador, porque ele nos liberta do legalismo e do espírito frio da lei, não é? Ele nos liberta de tudo isso e nos liberta do pecado também. De certa forma, eu já comecei a falar sobre isso, do pecado. Na palavra de Cristo, aquele homem está, não peques mais. Uma vez que Cristo tocou a minha vida e me transformou, hoje eu posso não pecar. Nós não podemos perder de vista essa realidade. O pecado pode ser resistido. O pecado pode ser abandonado. O pecado não precisa ser algo presente constantemente nas nossas vidas. Nós não precisamos ter pecados de estimação. Por quê? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Me fortalece, inclusive, para vencer o pecado. Me fortalece, inclusive, para fazer aquilo que é certo.
porque nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas do Evangelho. Então, lá na universidade, Pedro pode ser testemunha. Lá no trabalho, João pode ser testemunha. O trabalho de Adjana, ela pode testemunhar do nome de Cristo, de Marina, de Hugo. José e João, na escola, podem testemunhar. Quando todos os amigos, quando todos os colegas, quando o ambiente se torna hostil e totalmente hostil, eu posso continuar pregando o Evangelho e falando do amor de Cristo, porque maior é o que está em nós. Porque eu recebi poder para isso. Existe um poder que age na minha vida que não existe homem que possa conter. A rainha, se eu não estiver enganado, Maria da Escócia, no tempo de John Knox, dizia que ela temia mais a oração do servo de Deus do que um exército de 10.000 homens. É interessante essa frase, inclusive nos dias de hoje, né? Obviamente que eu não sou contra a qualquer cidadão exercer a sua cidadania, reivindicar, não estou entrando no mérito político. Mas imagine-se na nossa nação, os políticos, os líderes da nação, temessem um servo de Deus que ora mais do que um exército de 10.000 homens. Está faltando gente que busque mais ao Senhor. Está faltando gente mais crente, mais consagrada ao Senhor. E quando nós passamos pelo encontro com o Senhor Jesus, meus amados irmãos, a nossa vida é transformada nesse ponto também. Eu agora posso não pecar. A nossa vida é transformada porque nós saímos desse legalismo. Veja, nós não adotamos aqui a ideia. O texto de Romanos ele é fantástico nesse sentido, o livro de Romanos. Nós não adotamos aqui a ideia da libertinagem como sendo algo, eu já falei sobre isso, a graça comum como sendo algo que deve ser adotado por todos nós. Essa graça barata, essa história de que pode pecar de qualquer jeito, né? E você não precisa lutar contra isso. Nós não agimos como os libertinos, mas nós também não podemos ser legalistas. A linha é muito tênue, eu sei, para um lado e para o outro, mas nós não podemos perder isso de vista. O homem pega o seu leito, vai caminhando, na mesma hora, homens legalistas da religião questionam o fato dele estar andando com o seu leito. Naquele momento, aqueles homens deveriam estar abraçando, se alegrando, se regozijando com ele, porque a sua vida foi transformada através de Cristo Jesus. Às vezes, meus amados irmãos, nós nos pegamos às filigranas religiosas e nos esquecemos da essência. E o que é que o Senhor Jesus nos ensina? Ele é o Senhor de tudo. O homem, na realidade, diz isso. Por que você está carregando isso? Por que você está carregando o seu leito? Ele diz, o homem que me curou mandou eu carregar o leito. Toma o teu leito e anda. Vai-te embora. Né? Então, se ele pode mandar a enfermidade ir embora, se ele tem poder para me curar, ele não tem poder para dizer, pega o leito, vai-se embora, sai daqui. Percebe, meus amados irmãos? Então, veja, nós não podemos estar presos ou ser prisioneiros desse legalismo que não leva em consideração a graça de Deus. Eu olho para a história desse homem aqui, junto ao portão das ovelhas, né, no tanque de Betesda, e eu vejo como a graça de Deus age na nossa vida. E a minha oração é que essa graça possa, a cada dia, se fazer presente na nossa vida. Que essa graça, a cada dia, possa crescer mais e mais no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.